Oi, voltei. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre TED Talks. É bem provável que vocês já conheçam, mas é uma plataforma em que vários especialistas apresentam temas rápidos sobre diversos assuntos diferentes. E eu separei 5 TED Talks que têm a ver com relações internacionais e com temáticas que a gente acaba estudando no curso. Por mais que sejam 5 com temas diferentes, vocês vão perceber que no final todos eles estão interligados, assim como tudo nas relações internacionais. Então vamos lá começar. Lembrando que eu vou deixar aqui no box de informações o nome de todos os TED Talks e o link direitinho para vocês acessarem, assim fica muito mais fácil. O primeiro da nossa listinha é da Madeleine Albright, que o nome é On Being a Woman and a Diplomat. Ela fala sobre a experiência dela como sendo a primeira mulher a assumir o cargo de secretária de Estado nos Estados Unidos e também como representando os Estados Unidos na ONU. Algumas das dificuldades políticas da época em que ela estava à frente dessa representação e de guerras, conflitos que aconteceram naquele período e mais do que isso, fala sobre feminismo e dos desafios e obstáculos que as mulheres acabam encontrando ao entrar em ambientes falando sobre política. É muito interessante a forma, ela fala de uma forma muito descontraída, então eu acho que isso acaba fazendo com que a gente perceba que coisas sutis, na verdade, têm muita importância sim, e por mais que seja um TED Talks antigo, relativamente, porque da lista ele é o mais antigo, fala sobre assuntos muito recentes, como ela cita durante o TED Talks que eu um dia usei uma roupa e todo mundo estava comentando sobre a roupa ao invés de prestar atenção no que eu estava falando. Por que ninguém comenta sobre a roupa que os homens estão usando? Então, é rápido, mas é bem impactante e tem muitas questões que dá pra gente refletir. Sobre feminismo, sobre política, sobre diplomacia, sobre representatividade das mulheres em outros países, não só nos Estados Unidos, e é isso. O segundo TED Talks que eu separei pra gente aqui é sobre cultura. É da Sheikha Al-Mayasa, o título é Globalizing the Local, Localizing the Global. Ela é presidente da Autoridade Museológica do Catar e ela fala um pouco sobre a cultura como forma de aproximar as populações e diversas pessoas no mundo. Mas também fala sobre, em específico, sobre a cultura dos países islâmicos, do Catar, questão de vestimenta em específico, e sobre como é importante que exista um diálogo entre as partes, mas sem imposição. Um diálogo em que seja possível que cada pessoa tenha a liberdade de se posicionar, de se vestir, de apresentar o que faz da maneira como ela vive, não como uma maneira de imposição, dizendo isso é certo ou isso é errado, você não deveria usar isso ou não deveria usar aquilo. Então, ela fala um pouco sobre a produção da arte, isso tem muito a ver com soft power, que é o poder brando, o poder do convencimento, que a gente ainda vai falar aqui no vídeo de hoje, sobre como isso chega até outras nações. A gente pensa aqui, colocando como exemplo máximo os Estados Unidos, a Marvel. Tem vídeos e filmes que se expandem para todos os lugares e a cultura norte-americana acaba sendo disseminada nessas produções culturais também. Sobre valorizar a cultura local, incentivar para que ela continue se desenvolvendo, para que existam produções, para que existam artes que acabam conversando com a cultura de maneira muito forte, que possam ser representadas pelo próprio país também. Por aqueles que possa ser escrita por aqueles que vivem aquela cultura diariamente. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Acredito que o ponto alto da questão seja a forma de levar o 3, 2, 1. Ela fala em específico sobre filme, sobre cinema, mas acho que a arte acaba se refletindo em outras questões e que também podem ser usadas como mecanismo para disseminar a sua cultura e mostrar para as outras pessoas o valor que aquela região e que aquelas tradições guardam consigo. Então acho que isso é muito importante. Falando sobre soft power, que eu acabei de comentar, o poder brando, a gente sabe que através desse poder do conhecimento, os países acabam disseminando as suas ideias e os seus ideais. Eu dei o exemplo dos Estados Unidos. E quem criou esse conceito de soft power foi o Joseph Nye. Eu acho que eu já falei sobre esse TED Talks aqui no canal alguma vez, mas vale a pena repetir. Chama-se Global Power Shifts. Ele é o número 3 da nossa listinha. E Joseph Nye, nesse TED Talks, fala sobre a diferença entre soft power, que é o poder brando,
explorando o poder do conhecimento, hard power, que estaria mais ligado a forças militares, e o smart power, que seria a combinação do soft power com o hard power. Relacionando com o TED Talks que a gente falou anteriormente, ele fala sobre o poder que, por exemplo, a cultura, livros, cinemas e até marcas que são criadas em um país podem disseminar os ideais daquele país e daquela região em outros países. Por exemplo, McDonald's, filmes da Marvel, livros que são escritos nos Estados Unidos e acabam se disseminando. Isso de alguma forma acaba refletindo o posicionamento do país. Não exatamente posicionamento, mas a sua cultura e todas essas questões. Porque sempre que a gente escreve alguma coisa, produz alguma coisa, a gente faz de acordo com uma visão. Por mais que a gente tente ser isento, você vem de um lugar, você tem uma bagagem adquirida naquela região, você acaba carregando isso com você e transmitindo, independente da arte ou daquilo que você está produzindo. Então, o soft power seria isso, uma maneira de convencer, uma maneira de estar presente em outros locais, por meio dessa diplomacia mais branda e de coisas mais sutis. O hard power seria por meio do poderio militar, da força militar, e o smart power, como eu disse, a combinação dos dois. Tem um livro específico em que ele descreve sobre essas questões, chama-se Soft Power, faz bastante sentido esse nome, né? Eu acho que eu já citei ele aqui em algum outro vídeo. Eu li bem no primeiro semestre da graduação, porque a gente acaba, como eu disse, a gente acaba falando sobre esse assunto muitas vezes durante o curso. Falando sobre soft power, cultura, a gente vai acabar falando do hard power agora, não apenas disso, mas está muito ligado a essa questão, no quarto TED Talks que eu selecionei, que é o do Jared Diamond. Ele é biólogo, fisiologista, e o nome do TED Talks é Why Do Societies Collapse? Por que as sociedades quebram, ou o que acontece? Fala sobre guerras, conflitos, por isso que eu acabei citando hard power, que eu acho que tem muito a ver. Mas fala também sobre outras questões, como problemas na política, na economia, questões ambientais, podem influenciar na forma como um Estado se constrói e até mesmo ameaçar o Estado de entrar em crises XYZ. Ele tem um livro muito famoso, esse eu confesso que eu nunca li, mas é muito famoso, Armas, Germes e Aço, que acaba entrando nessa questão também. Esse então acaba focando um pouco mais na construção do Estado, de questões internas e externas que podem influenciar na forma como um país se posiciona, constrói a sua política e até mesmo se mantém. Por último, não menos importante, temos o TED Talks do David Miliband. Ele é diretor executivo do Comitê Internacional do Resgate e o nome do TED Talks é The Refugee Crisis is a Test of Our Character. Fala sobre muitas coisas que a gente já conversou no vídeo de hoje, mas em específico sobre refugiados. Sobre como a crise dos refugiados não é algo atual e que como esse vem sendo uma temática tratada ao longo dos anos, que sofreu algumas evoluções por conta da Convenção de 1951, Protocolo de 1977. A gente já tem um vídeo aqui no canal falando um pouco mais sobre refugiados, se você quiser entender mais sobre essa questão. Mas ele traz sobre questões de como a gente, como pessoa, como civil ou como independente da atividade profissional que você estabeleça, como você pode se posicionar para fazer com que políticas, para fazer com que ações sejam tomadas em prol da resolução de questões que envolvam refugiados. Não só da permanência deles em um país específico, mas da sua permanência, do seu desenvolvimento, de trabalho, de estudos e por aí vai. Uma das temáticas que ele fala é sobre a localização dessas pessoas que nem sempre passam de um país para o outro com rapidez e acaba sendo uma localização a longo prazo. Como que um país, uma sociedade, um grupo de pessoas, você pode agir para que possa ajudar essas pessoas no entrosamento da região e fazer com que não seja mais um tabu, não sejam mais questões que a gente torce o nariz ao escutar como sendo algo negativo. Como a gente poderia reintegrar essas pessoas na sociedade?
Então ele fala muito sobre isso e eu achei interessante o fato de não ser tão abstrato e de trazer soluções e de trazer opções para que nós possamos atuar de uma maneira ou de outra para ajudar para que essas questões sejam resolvidas. E finalizando o vídeo de hoje com as dicas, eu acho que fica mais claro identificar como, na verdade, todos esses tópicos estão totalmente interligados. Tanto a questão das mulheres na política, o que as mulheres passam em situações de guerra, as mulheres como refugiados entrando nos países em que tem uma estruturação política e econômica que acaba sofrendo interferências do externo e do interno também, a forma como o país se posiciona diante de outros países, questões políticas, econômicas, sociais, a forma como ela exporta a sua cultura, a forma como ela cria arte, como ela cria cinema, livros e como isso se propaga para outras regiões e acaba levando um pouco daquela região para outros países, para outros estados e como que, na verdade, as coisas acabam se misturando, que as fronteiras elas existem, mas que de certa forma elas acabam sendo minimizadas por essa troca que ocorre entre diversos assuntos, entre diversas questões. Espero que tenham gostado das dicas de hoje, dos TED Talks, das indicações. Se vocês conhecerem mais algum, deixa aqui nos comentários, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. É sempre bom a gente ver outras visões, entender coisas novas, estar buscando por mais conhecimento. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se vê na semana que vem de novo. Se inscreve no canal para os próximos vídeos e segue nas redes sociais, que eu sempre posto novidades por lá primeiro. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau!